Fala galera, e aí, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os 4 pilares para que você faça um projeto e ele seja bem sucedido. E o que seria isso? Que você fique satisfeito com o projeto que você entregou para o cliente, que o cliente fique satisfeito com o que ele recebeu, certo? E que o cliente possa, por exemplo, no futuro pedir uma versão 2, 3 desse projeto. Isso é um grande indicador de que o projeto deu certo, que a cliente queira evoluir esse projeto. Isso é muito natural. Então, da onde que saiu esses 4 pilares, né? Que eu vou falar aqui. Inclusive, eu fiz uma brincadeira aqui e perguntei para o Copilot quais são os 4 pilares para que um projeto de desenvolvimento de software tenha sucesso, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o que ele respondeu. E aparentemente está bem alinhado com a minha experiência, com o que eu vivi aí ao longo dos últimos 20 anos, galera. São 20 anos de experiência. E muitos de vocês me conhecem por causa do low code, por causa do SharePoint, mas isso é uma coisa que eu diria até recente na minha carreira, tá? Que começou ali mais ou menos no final de 2018, início de 2019, tá? Que foi quando eu comecei a usar Power Platform e tudo mais. Eu já usava SharePoint antes, mas nem tanto, tá? Minha carreira começou lá atrás, onde eu trabalhei com Java, trabalhei com Delphi, trabalhei com .NET, enfim, trabalhei com uma série de tecnologias, fiz diversos projetos em pequenas empresas, grandes empresas, empresas que usavam metodologias de uma maneira muito certinha ali, seguia a risca, né, o processo e tudo. Já outras empresas que não tinham maturidade, não utilizavam nenhuma metodologia. Na época até eu lembro que existia um site que chamava Extreme Go Horse, que a gente falava que era a metodologia mais usada nos projetos por aí afora, né? Então, tipo, eu quero falar mais esse ano sobre essa questão dos projetos, porque eu tenho muita experiência, já fiz muitos projetos, e eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa experiência, tá bom? Pra gente fazer uma troca. Então, fica à vontade para colocar os comentários aí. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de comentar, mas fica à vontade para comentar, isso sempre agrega no vídeo. Dê sugestões, beleza? Fica à vontade. Então vamos começar aqui primeiro com a brincadeira que eu fiz aqui com o Copilot, tá? Então eu perguntei para ele quais são os 4 pilares fundamentais para o sucesso do desenvolvimento de um projeto, tá? E aí ele me respondeu aqui o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas eu vou ler, tá? Ele me falou o seguinte, que um primeiro pilar seria o planejamento, que envolve a definição clara dos objetivos do projeto, a identificação dos recursos necessários, elaboração de um cronograma realista, é essencial estabelecer metas e prazos alcançáveis, para que toda a equipe esteja alinhada e focada em atingir esses objetivos. Então, esse é o primeiro pilar aqui, planejamento. Depois, o Copilot me falou sobre execução. Consiste na implementação das atividades planejadas. É importante garantir a comunicação eficiente entre os membros da equipe, delegar as tarefas de forma adequada e monitorar o progresso, né, do projeto. Então, o segundo pilar seria a execução. Depois, monitoramento e controle, que seria você acompanhar ali de perto o progresso do projeto, identificar riscos. Então, às vezes, você faz um planejamento ali e você fala que determinadas atividades você vai levar, por exemplo, uma semana para fazer, mas logo que você inicia ali, que o dev inicia aquele desenvolvimento, ele já percebe que não, que talvez ele vai precisar de mais tempo. Então, no monitoramento e controle, você começa a identificar esses desvios. Por isso que é muito importante a transparência, né? Então, fazer uma daily ali todos os dias para falar se, beleza, se conseguiu completar aquela atividade que estava prevista completar no dia anterior, esse tipo de coisa, né? Então, o monitoramento e controle é essencial aqui para que você acompanhe a execução ali do projeto, para que você observe os desvios e trace planos ali para corrigir isso, né? Para colocar o projeto nos eixos de novo. E por último, o quarto pilar que o Copilot coloca aqui é a questão do encerramento do projeto, né? Então muita gente não valoriza isso, né? Mas é você, por exemplo, criar uma documentação
é você fazer uma cerimônia, por exemplo, para avaliar os aprendizados que vocês tiveram naqueles projetos, que podem ser coisas que tipo, você planejou errado, é, ou você subestimou algo no projeto, isso é um erro bem comum, né? Você subestimar o projeto. Então, no encerramento, você vai cuidar dessas coisas, lições aprendidas e tudo mais, até para que nos próximos projetos você consiga ser mais assertivo. E eu colocaria aqui dentro do encerramento também aqueles, muitas vezes, dependendo de como o projeto é feito, né? A gente tem ali o hypercare, que é aquele período ali que a gente fica observando muito de perto o projeto rodando ali em produção, até porque se tiver qualquer problema, algum bug que não foi pego no período de testes ali, você poder atuar prontamente e evitar ruídos, né? Quando você coloca um projeto em produção, o que você menos quer é que dê problemas, problemas sérios que possam comprometer o uso ali do projeto, né? Você não quer esses ruídos. Então, esse período aí que a gente chama de hypercare, você fica ali em cima, monitorando. Se precisar fazer algum ajuste, corrigir alguma coisa, você faz prontamente, tá? Você fica bem próximo do negócio, principalmente aqueles usuários que participaram durante todo o projeto, do levantamento de requisitos, que participaram dos testes, né? É muito importante você estar próximo dessas pessoas depois que o projeto está ali em produção. Então, olhando para a resposta que o Copilot deu, eu concordo bastante que esses seriam os quatro pilares. Agora, trazendo para a minha linguagem, trazendo para o meu dia a dia, como que seria isso? Como que seria esse planejamento, né? Planejamento seria aquele momento onde você... aí, isso tem uma variação gigante, tá, gente? Então, por exemplo, dependendo, vamos supor, um cenário onde você é um profissional sênior, tá? Que está alocado dentro de uma empresa e você vai desenvolver o projeto ponta a ponta. Se a gente considerar um cenário desse, que é bem comum quando a gente fala de low code, por exemplo, as empresas estão obcecadas por profissionais sênior que consigam fazer o desenvolvimento do projeto ponta a ponta, né? Isso é até meio que uma crítica que eu faço, assim, porque eu não concordo muito com isso. Eu sei que muitas vezes é necessário, mas eu acho muito mais interessante você ter, nem que seja um pequeno time ali, com umas 3 pessoas. É, é, é possível você vender isso para o cliente. Eu sei que quando a gente entra nessa parte comercial aí, já tem muitas dores, né? Mas eu sou muito mais a favor de um pequeno time do que um profissional sênior cuidando de tudo ponta a ponta, tá? É, eu acho que é mais difícil você ter sucesso num projeto quando você tem esses cenários. O cara tem que ser muito bom, mas muito fora da curva mesmo, para que tudo dê certo como a gente quer que dê, né? Então, para um cenário desse, a gente tem esse profissional sênior fazendo levantamento de requisitos junto com o cliente. E aí aqui já entra um ponto bem difícil de você conseguir esse profissional, que o profissional que ele é dev, muitas vezes, ele não gosta, tipo, de ficar ali fazendo reunião, fazendo levantamento de requisitos. Não é muito o perfil dele, na maioria das vezes, tá? Ele prefere sentar ali e codar. É isso. Então, é raro profissionais que gostam dessa parte de análise, de fazer levantamento de requisitos, conversar com o cliente, fazer reuniões, documentar tudo isso, escrever o documento, por exemplo, às vezes escrever um documento de escopo, escrever um documento de requisitos. A maioria não gosta de fazer isso, tá? Então já é um termômetro aí. Quando o cara muitas vezes faz isso e não gosta, já tem ali uma margem de você ter problemas nesse projeto, tá? Mas vamos supor que ele foi lá e fez, levantou os requisitos ali junto com a área e tal. Aí ele escreveu tudo aquilo no documento. E aí ele mesmo vai iniciar o desenvolvimento disso. E aí ele vai lá, faz o desenvolvimento e tal. Dependendo de como foi combinado com o cliente, pode ser que você tenha entregas parciais, né? Então, sei lá, a cada 2 semanas, uma sprint, vamos dizer assim, a cada 2 semanas, esse cara vai entregar uma versão para que o cliente possa utilizar, possa já fazer ali os primeiros testes. Enquanto isso, ele vai desenvolvendo ali numa segunda sprint, um outro módulo qualquer ali do software, né? E beleza. Isso é um modelo que eu até prefiro do que o cara ficar ali muito tempo desenvolvendo uma coisa para depois
entregar um pacotão ali para o cliente testar de uma vez. Eu não gosto muito desse modelo. Eu prefiro entregas ali com no máximo 2 semanas para o cliente já ir testando, porque aí se você tiver algum desvio, se você levantou os requisitos de maneira errada, se faltou alguma coisa, se o cliente esqueceu de te contar alguma coisa, você tem tempo hábil de perceber isso logo no início e fazer as devidas correções, né? Que aí entra ali na parte do monitoramento e controle ali que o Copilot ajudou a gente. Então, nessa minha linguagem, eu teria então o levantamento de requisitos, o planejamento do projeto como um pilar principal, tá? Planejamento, estaria lá o escopo do projeto, estaria os requisitos ali, tá? Que o cliente vai assinar antes mesmo do projeto ser iniciado, falando, não, beleza, é isso mesmo que você entendeu, é isso que é para ser feito. E aí, nesse momento desse planejamento, é muito importante que você faça um protótipo. E muitas vezes, né, por N motivos, não vou entrar nesse mérito, o pessoal não gosta de fazer protótipo, porque vai levar tempo, é um tempo que eu poderia já estar desenvolvendo e tal. Mas, gente, o protótipo, ele garante, ele facilita muito o entendimento da área de negócio. Então, muitas vezes você vai lá, levanta os requisitos, quando você chega para apresentar, olha, então é isso e isso que nós vamos fazer e tal, tal, tal. O cliente muitas vezes até concorda com aquilo que você está falando, mas para ele é muito difícil visualizar o que ele vai receber, entende? Então, quando você faz o protótipo, é muito mais fácil. Você mostra para ele, olha, eu entendi que aqui vai ter esse cadastro de cliente, vai ser assim, mais ou menos, essa tela de pesquisa aqui, você vai ter mais ou menos esses filtros, tal. Aí vai retornar aqui uma lista, quando você clicar no cliente, vai vir para essa tela, aí você vai ver os dados dessa forma, com abas, tal. Então, o protótipo ele pode ser feito ali no PowerPoint. Não precisa ser uma coisa mega elaborada. Vou fazer no Figma e tal. Não precisa. Tipo, se você não tem no time ou se o profissional que está tocando não tem conhecimento, mas ele sabe fazer ali no PowerPoint, tá ótimo. Faz o protótipo ali no PowerPoint mesmo. É só para o cliente ter uma noção de como, do que ele vai receber. Às vezes, quando você mostra o protótipo, o cliente fala, pô, isso aqui não é isso. Isso aqui, na verdade, o que eu queria era tal, tal coisa. Então, você consegue pegar os desvios ali do requisito já com o protótipo, tá? Então, eu sei que é claro que, de acordo com como o projeto foi vendido, às vezes o pessoal fala, não cabe fazer isso. Como que eu vou gastar tempo para fazer isso? Mas não é gastar tempo, tá? É investir tempo. Não importa se é um projeto de escopo fechado, muitas vezes eu sei, eu já fiz pré-venda, tá? Eu sei que muitas vezes a gente tem que ir lá fazer uma, duas conversas com o cliente, ele explica mais ou menos por alto pra a gente tem que fazer uma proposta comercial, a gente tem que fazer um escopo, a gente tem que fazer uma estimativa e falar, beleza, esse projeto aí são 3 meses para fazer. Mas, cara, sendo bem sincero, já fiz isso inúmeras vezes. É uma coisa totalmente às cegas, tá? Eu acho que, inclusive, por isso que esse modelo se tornou um modelo que, na minha opinião, é um modelo falido, né? Tipo, muitas consultorias que faziam projetos com escopo fechado pararam de fazer e começaram a oferecer somente a alocação, né? Mesmo grandes empresas, eu vejo hoje ainda, têm dificuldade de fazer projeto com escopo fechado, porque o maior desafio já começa na venda. Se você já vender errado, isso vai se arrastando para frente, todo mundo vai se ferrando, literalmente, tá? Então, tô sendo bem sincero aqui, mas eu sei que tem muita gente que está assistindo aí que vai concordar comigo, outros talvez nem tanto, tá? Mas voltando aqui, então, planejamento com protótipo é show de bola. Você vai aumentar muito a margem de sucesso do seu projeto, tá? Se você fizer a parte de planejamento com protótipo. Te garanto isso. Beleza. Aí vai começar então o segundo pilar aqui na minha linguagem. Seria o quê? O desenvolvimento, tá? Que o Copilot chamou de execução. Seria o desenvolvimento. Então, independente se vai ser um cara sênior sozinho que vai desenvolver isso, ou se vai ser um time, nessa etapa é muito importante, muito importante. Eu deveria ter falado isso no início, mas não falei, então vou falar agora. Quando você tem um método de trabalho, então você tem ali alguém fazendo análise, levantando os requisitos, fazendo reunião com o negócio, prototipando e tudo mais.
é muito importante que todo mundo entenda o valor de você ter essas etapas. Que todo mundo compre o peixe, vamos dizer assim, tá? Que todo mundo acredite que essas etapas vão sim aumentar a margem de sucesso do projeto. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os desenvolvedores têm essa dificuldade, por exemplo, tá? Não valoriza, às vezes, essas primeiras etapas de planejamento, já quer começar a desenvolver direto e tal. E, gente, na minha opinião, e eu posso estar sendo polêmico agora, eu vou até reduzir um pouco para baixo para as pessoas não me xingarem, mas assim, para mim, 40% do sucesso de um projeto é o planejamento. E eu tô sendo humilde aqui, tá? Porque se eu fosse falar o que eu realmente penso, ainda é um pouco mais do que isso, tá? Um pouco mais que 40% do sucesso do projeto vem do planejamento. Se você não planejar, se você for querer meter a mão na massa e fazer, a probabilidade do seu projeto não atender os requisitos do cliente, não deixar ele satisfeito com a entrega, de você ter vários problemas, até problemas técnicos mesmo, assim, de ter surpresas no momento do desenvolvimento e falar, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, não dá para fazer isso, e agora? E aí começa a fazer os puxadinhos, tá? Porque não planejou direito, porque quando você recebe tudo planejado direitinho, você tem mais condições de olhar para aquilo e planejar melhor, por exemplo, a modelagem do seu banco, porque você vai ter um entendimento melhor, porque você vai ter em mãos muito mais informações, tá? Para você poder fazer essa modelagem. Então, é importante que todos os membros do time cumprem essa ideia da importância de seguir um método para você fazer um projeto, tá? Então, beleza. Dito isso, começa essa etapa de desenvolvimento, o desenvolvedor vai olhar toda aquela documentação da analista, vai ler ali tudo direitinho, que deu um trabalho danado para o cara fazer, vai ler as regras de negócio ali que ele escreveu no documento de requisitos, tudo direitinho, vai implementando aquilo, vai ticando que ele já terminou de implementar aquilo para ele não pular nada, tá? E aí a gente pode ter diversos documentos templates que vão apoiar aí o dev nisso, para ele saber o que ele já fez e que ele pode ir para o próximo e assim por diante, tá? E aí, uma coisa importante, o protótipo, o dev vai dar uma olhada no protótipo, porque muitas vezes a gente coloca algumas informações importantes ali no protótipo que vão facilitar para o dev, por exemplo, entender como ele vai modelar o banco. Quanto mais fiel for o protótipo, tá? Mais, principalmente quando a gente fala sobre low code, tá? Então agora eu estou falando muito focado em low code. Quando você olha ali para o protótipo, você já tem que olhar para aquilo e pensar em como você vai modelar o banco. Porque é diferente quando você faz um projeto, por exemplo, em Java, em .NET, que você tem todo o poder de fogo de um banco SQL, de um banco Oracle, que você vai poder modelar do jeito que você quiser, que você vai poder criar views, story procedures, que você tem bazuca na sua mão e, tipo, você não precisa modelar o seu banco olhando para o protótipo nem nada disso. Você vai modelar o seu banco de acordo com o que você tem que modelar o seu banco, tá? De acordo com o negócio, de acordo com todo o entendimento que você vai ter do negócio. Agora, quando você vai para o mundo do low code, muitas vezes você tem que ajustar a sua modelagem pensando ali no visual, no aplicativo que você vai entregar. Por que disso? Porque muitas vezes você não tem ali, por exemplo, como criar uma visão que retorna dados de diversas fontes e tal. Então você tem que pensar que você tem que montar aquela tela com o mínimo de consultas possível. É low code, não tem toda a escalabilidade de outras tecnologias, tá? Então, eu, por exemplo, eu olho para o protótipo e olho ali para os requisitos e tudo, e eu muitas vezes modelo o meu banco baseado no protótipo, tá? Eu olho para a complexidade da tela e falo, aqui eu vou ter que fazer redundância de dados, porque senão aqui eu vou ter que fazer uma consulta a mais para cada coisa aqui, não vai ficar legal. Então eu vou tomando essas decisões, tá? Isso é muito comum no low code. Quando eu pego projetos de pessoas que não têm essa mentalidade, que ela sai modelando o banco como se ela estivesse fazendo um projeto ASP.NET ali, aplicando todos os conceitos de modelagem, o aplicativo fica lento, porque o cara tem que fazer um monte de consulta, um monte de merge de dados, tá? Por isso que quando você tem que ter essa malícia, tá? Então esse seria o segundo pilar, que é essa parte do desenvolvimento, que é o dev comprar a ideia da importância de ler os documentos, de olhar bem o protótipo,
para que ele tome as decisões certas e que ele faça ali o desenvolvimento da melhor maneira possível. De preferência, faça entregas parciais, dê visibilidade na dele, se perceber que tem algum desvio, levanta o braço, fala errei na estimativa, vamos precisar de mais tempo, ou não, estimei tempo demais, mas estou usando low code aqui, ganhei um puta tempo aqui, aproveitei esse componente aqui. Então, tipo, dá essa visibilidade, porque aí essa segunda etapa, esse segundo pilar vai ser sucesso. E aí depois, na minha opinião, viria uma coisa que é muito importante para a qualidade e para garantir esse processo como um todo, que é a parte de testes, tá? Então, no modelo que eu gosto de trabalhar, terminou o desenvolvimento, começam os testes. Se você está fazendo entregas parciais, terminou aquela entrega, vai para a parte de testes. Ele vai testar, vai identificar os bugs, volta para você, você corrige. Essa parte de teste é muito importante. Quando você tem um modelo que você tem apenas um profissional sênior fazendo tudo, você perde muito em qualidade por causa disso. Porque o cara que desenvolveu é o cara que vai testar, e somente ele vai testar ali naquele primeiro momento. E aí depois que ele, ou seja, ele vai desenvolvendo e vai testando. E aí ele fala, tá pronto, tá funcionando. Aí ele pega aquilo, no máximo faz deploy ali num ambiente de qualidade, e aí o negócio vai testar. E aí o negócio pega uma porrada de erro, tá? É muito comum isso. Por quê? Porque é aquele teste enviesado, é o cara que desenvolveu, ele não vai pegar erro, ele só vai pegar aqueles erros mais na cara, vamos dizer assim, né? Tipo, mas ele não sabe ser um usuário, né? Ele não sabe usar ali e fazer coisas inesperadas e tal. Ele não tem conhecimento de. Muitas vezes não tem conhecimento de teste como um cara de teste tem. Então, é mais um fator assim que eu não gosto muito dessa questão de um dev que faz tudo, tá? Eu gosto muito ali de ter o time, a galerinha dedo podre que a gente brinca, né? Que é a galera que vai descobrir os bugs. Eu fico feliz quando eles descobrem os bugs e passam para mim e eu posso corrigir antes que isso chegue para o meu cliente testar. Quando chega para o meu cliente testar, eu quero que esteja tudo redondo. Eu quero que ele já tenha ali o primeiro contato ali enquanto está fazendo os testes de qualidade, que já seja um primeiro contato bom. Até porque, normalmente, essas pessoas que estão testando fazem parte do time que está com a gente desde o início no projeto. Então, são aqueles usuários chaves ali que é eles que vão criar a abertura para o projeto, é eles que vão falar bem do projeto para as outras pessoas que não participaram ali do projeto, mas que vão usar o projeto. É eles que te ajudam a fazer com que o seu projeto tenha sucesso, né? Então, eu gosto de ter uma ou duas pessoas ali. Se não tiver duas, tudo bem, pode ser uma, para testar, mas que tenha um outro olhar, que não seja o olhar do dev. Então, esse seria o terceiro pilar, que seria a parte de qualidade do projeto, os testes, né? Fazer ali uma homologação e tal, para que a gente, quando for colocar ali para o cliente final testar, seja sucesso. E por fim, o quarto e último pilar, que é, sem dúvida, você colocar isso em produção, você ter os ambientes ali separadinhos, desenvolvimento, no mínimo, teste, produção, você colocar ali esses pacotes em produção, fazer o acompanhamento, que eu falei, o Hypercare, né? Ficar ali acompanhando de perto, pelo menos o primeiro mês que esse projeto está rodando, é claro, né? Depende muito da complexidade do projeto. Se for um projeto mais simples, uma semaninha, né? Duas no máximo. Se for um projeto maior, um mês, 2 meses, depende do seu projeto, né? Mas é muito importante que tenha ali alguém de olho, né? Acompanhando ali, principalmente esses usuários chaves que participaram de todo o processo do desenvolvimento. Normalmente, se acontece alguma coisa, eles são os primeiros a te relatar e aí você imediatamente vai lá, corrige, faz um novo deploy e vai garantindo que o projeto esteja em produção sem ruídos, tá? Até você conseguir ali estabilizar esse projeto e aí entra naquele modus operandi que é encontrou alguma coisinha, abre um chamado, é um acesso novo, essa pessoa não está visualizando, pode ser que a pessoa esteja com o perfil errado, tal. E aí é sucesso, galera. Então, ó, resumindo, né? Você tem a parte de planejamento, você tem a parte de desenvolvimento, você tem a parte de testes
E você tem a parte do Hypercare ali, que é o acompanhamento logo depois que você coloca esse projeto em produção. Então, isso é um primeiro vídeo para falar desse assunto. Ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que eu consegui falar bastante coisa legal, que eu acho que é importante, tá? E eu queria ouvir de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas playlists dos conteúdos técnicos, tá? Que estão um sucesso no canal. Então tem curso gratuito de SharePoint, tem curso gratuito de Power Apps, tem curso gratuito de Power Automate também. E se você quiser ir além, eu vou deixar também o link do meu curso pago na Udemy, tá? Vou deixar lá na descrição o primeiro link também, se você quiser ir além aí, aprender essas tecnologias para fazer seus projetos. Fechou? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.